Olá pessoal, boa tarde. Hoje nós continuaremos com as nossas aulas de Eletrônica 2 e iremos entrar em um tema novo, tá? Que é o chamado CMOS, que é um circuito complementar de lógica complementar à base de MOSFET. Este será o tema da nossa aula hoje, ok? Nós já sabemos como que o MOSFET funciona, já sabemos que temos MOSFET do tipo P, MOSFET do tipo N, né? O MOSFET de enriquecimento, que é aquele MOSFET que nós precisamos adicionar uma diferença de potencial entre o gate e o source para que nós consigamos construir um canal e ele passar a conduzir. Será este o MOSFET que nós iremos trabalhar para estudarmos as lógicas complementares, tá ok? Só lembrando para vocês também que quando nós estudamos o MOSFET, nós vimos que nós tínhamos 4 terminais. E tinha um terminalzinho específico lá que era chamado de terminal de corpo, aquele terminal B. Se vocês se lembram bem, ou se não se lembrarem, basta assistir os vídeos anteriores, que este terminal, quando eu colocava uma polarização neste terminal, eu transladava o ponto de operação deste transistor de efeito de campo, o meu MOSFET. Então, quando eu colocava um valor de tensão, eu fazia que a tensão de limiar, a tensão necessária para ele passar a conduzir, poderia ser modificada. Eu poderia transladar com o ponto dessa tensão no meu gráfico, tá ok? Então, só lembrando, para a gente recordar, o MOSFET do tipo N, eu precisava polarizar, né, o meu VGS com uma tensão positiva para ele chegar em um valor de limiar e passar a conduzir. Então, para o MOSFET do tipo N, eu teria que ter um valor de tensão maior do que VT. E o MOSFET do tipo P, eu precisava ter uma tensão menor do que o VT. Exemplo, se o meu MOSFET do tipo P, ele começasse a conduzir a partir de menos 2 volts. Eu teria que colocar uma tensão negativa com intensidade maior do que menos 2 volts. Menos 2, o canal já começaria a ser reconstruído, já estava construído, na verdade ele começaria a conduzir. Se eu colocasse menos 2, menos 2,5, menos 3 em VGS, eu estaria aumentando a condução deste MOSFET. Então, pessoal, o CMOS ele vai ser um circuito complementar à base do MOSFET, que nós iremos trabalhar, ok? Aonde que ele é utilizado? Para a construção de memórias do tipo RAM, para microprocessadores, para microcontroladores, e outros tipos mais de circuitos lógicos. Então, pessoal, o nosso exemplo de hoje é esse circuitinho lógico aqui, que nós veremos como que ele funciona. Ele é composto por um MOSFET do tipo N na parte inferior e um MOSFET do tipo P na parte superior. É um MOSFET de enriquecimento. Bem, se eu tenho um MOSFET do tipo N, digamos que o meu VT aqui, a minha tensão de limiar, seja igual a 3 volts. Significa que se eu tiver um VGS maior que 3 volts, ele vai estar conduzindo, ok? E o meu MOSFET do tipo P, o valor de tensão limiar, o meu VT, vai ser igual a menos 3 volts. O que isso significa? Se eu tiver um VGS com uma intensidade maior, né, que menos 3 volts, ele também vai conduzir. Por que eu estou falando em intensidade? Porque é um valor de tensão, ele vai ficando mais negativo, porém essa intensidade no meu valor de tensão, na diferença de potencial, é maior, ele vai aumentando. Notem que o meu MOSFET aqui do tipo P, o source dele está ligado no VDD, no mais 5 volts. Aqui eu faço uma observação, né? Nós vimos anteriormente que o source deveria estar sempre ligado no valor mais negativo do meu circuito, na polaridade mais negativa do meu circuito. Porém, aqui nós iremos utilizar com essa configuração. Não necessariamente este MOSFET aqui é o mesmo MOSFET de acionamento de carga que nós estudamos anteriormente. É mais uma questão didática para que vocês possam compreender o funcionamento. Então, olhem só, o MOSFET do tipo P, o source dele está no VDD. O MOSFET do tipo N, o source dele está no zero, no terra, ok? 0 volt. E aí a gente vai passar agora a fazer uma análise do nosso circuito. Bem, digamos que eu venha colocar na minha entrada ali um valor de 0 volt de tensão. Ok. Se eu coloco 0 volt de tensão na minha entrada, qual é o VGS no MOSFET do tipo N? Bem, se eu coloco 0 volts, eu teria aqui 0 menos 0, né? VG menos VS, vai ser igual a 0.
MOSFET do tipo N com VGS igual a 0, ele está funcionando? Ele está acionado? Não, eu preciso de um valor de tensão maior que 3 volts para ele funcionar, ok? E o meu MOSFET do tipo P? Bem, eu tenho 0 e o meu VS aqui, ó, é igual a 5 volts. Então VGS é VG menos VS. Então eu tenho o VG igual a 0 menos 5. O meu VGS então é igual a menos 5 volts, ok? Bem, se o meu VT do MOSFET do tipo P é igual a menos 3, significa que este MOSFET vai estar conduzindo, ok? Se ele vai estar conduzindo, significa que a tensão de saída vai ser a tensão VDD, ou muito próximo da tensão VDD, ok? Porque o meu MOSFET do tipo N está trabalhando com uma chave aberta e o meu MOSFET do tipo P está trabalhando com uma chave fechada. Então, quando eu tenho entrada igual a 0, eu tenho saída igual a VDD. Agora nós iremos inverter essa lógica. Vou colocar uma entrada agora igual a 5 volts, ok? Bem, qual vai ser o VGS do MOSFET do tipo N? 5 menos 0, 5. Então VGS igual a 5. Este MOSFET está conduzindo? Sim. Por quê? O VT dele é igual a 3 volts. Então significa que o meu MOSFET do tipo N está conduzindo. Está, neste caso aqui, trabalhando com uma chave fechada, ok? E o meu MOSFET do tipo P? Bem, se o meu VG é igual a 5 e o meu VS também é igual a 5, logo o valor de VGS igual a 0. Com VGS igual a 0, o MOSFET do tipo P vai estar acionado? Não, porque ele precisaria de uma intensidade, né, no VGS maior que menos 3 volts, ok? Intensidade. Então, o valor de tensão na minha saída vai ser igual a 0, porque o MOSFET do tipo N está funcionando, está trabalhando com uma chave, está se comportando como uma chave fechada. Então, quando eu tenho entrada igual a 5, a minha saída é igual a 0. Então, é este comportamento aqui, ó. Quando a entrada é igual a 0, a minha saída está saindo VDD. Quando eu tenho o valor de entrada, né, próximo de VDD ali, de 5 volts, a minha saída ela cai para 0, ok? Este é o comportamento. Essa transição aqui é a característica do circuito analógico. O MOSFET, ele é um circuitinho, esse MOSFET que nós estamos utilizando aqui neste circuito, ele é analógico, ok? Porém, se nós utilizarmos aqui a lógica digital, o gráfico seria esse daqui. A transição, nós iríamos considerar que no circuito digital seria instantânea, coisa que não acontece no circuito real, ok? Esta lógica aqui é uma lógica não, né? Uma lógica NOT. É um circuitinho inversor. Quando eu entro com nível baixo, sai nível alto. Quando eu entro com nível alto, a minha saída vai para nível baixo, ok? Então é um circuitinho simples, né? É o que nós costumamos chamar de uma porta inversora de sinal, ok? Ok? Então aqui ele faz algumas, faz aqui algumas observações. Quando aquele MOSFET ele está conduzindo, ele tem uma resistência próxima aí de 1K, ok? A resistência de corpo de MOSFET. Quando ele não está conduzindo, quando ele está na região de corte, como nós consideramos como se fosse uma chave aberta, ele tem uma resistência na casa de 10 giga-ohms. Então este é o comportamento que nós teremos aqui no nosso circuitinho, ok? Continuando, né? Uma observação importante que o autor faz é que o NMOS ele é 2 vezes mais rápido do que o PMOS, ok? Então sempre vai haver uma diferençazinha no nosso circuito e as transições, dependendo do estado que ele venha a se encontrar, terão respostas no tempo diferentes, ok? Só lembrando, o NMOS geralmente é 2 vezes mais rápido do que o PMOS, ok? Então vocês já estão sabendo aqui como que funciona a lógica. Se eu isso ainda para simplificar. Se eu colocar 0 na minha entrada, né, no gate, o NMOS vai conduzir, o PMOS não conduz. Se eu colocar um valor de VDD no PMOS, né, o PMOS, né,
não vai conduzir se eu colocar um valor de VDD no gate. O PMOS não conduz, o NMOS conduz. Se eu inverto, eu coloco 0 no gate, o NMOS deixa de conduzir e o PMOS vai passar a conduzir, ok? Lógico que isso depende da faixa que eles vão estar trabalhando. Pode ser que eu coloque um valor de entrada que ele fique ali em meio termo. Pode ser que ele não esteja nem atuando de forma direta, nem o NMOS e nem o PMOS. Aí seria uma entrada indeterminada, que nós veremos mais um pouquinho lá na frente, ok? Outro circuitinho aqui, sendo que este circuitinho é um pouquinho diferente do que eu mostrei para vocês no primeiro. O que eu preciso fazer aqui, preciso enfatizar para vocês? No nosso primeiro circuitinho, eu utilizei um NMOS e um PMOS, ok? Eu utilizei um de cada. Neste circuitinho aqui agora, eu estou utilizando o mesmo tipo de MOSFET, que neste caso é o NMOS. Porém, este NMOS daqui de cima, eu peguei o gate e liguei direto em VDD, ok? Só lembrando para vocês, o NMOS, quando eu tenho um gate, né, mais positivo do que o source, quando o VGS é maior do que o VT, ele conduz. Então, este componentezinho aqui, ele já vai estar conduzindo no nosso sistema, no nosso circuitinho. Porém, ele aqui, nessa construção, ele tem uma resistência de corpo do MOSFET um pouco maior do que em uma condução normal, ok? É um pouquinho maior essa resistência dele. Digamos aqui que essa resistência fica na faixa de 100k ohms, para que nós possamos fazer algumas análises, ok? Vamos analisar então o Q1, que é o MOSFET que está aqui na minha base. Como esse carinha aqui já está conduzindo, se eu colocar uma entrada V1 igual a 0, o MOSFET, que é este NMOS aqui, que é 1, ele não conduz. Se ele não conduz, aqui eu vou ter uma resistência muito grande. Lembra daquela resistência lá de 10 GΩ? Vai ser mais ou menos alcançado por este MOSFET aqui. Então isso significa o quê? Que a tensão Vout vai ser a tensão VDD, porque este componente Q2, o meu MOSFET Q2, está conduzindo. E lógico, se nós fizermos uma análise como se fosse, né, divisores de tensões, como se fossem resistores e divisores de tensões, 10 gigaohms é muito maior do que 100 quiloohms. Significa que a queda de tensão aqui neste componente é muito maior do que a queda de tensão neste componente. Então Vout aqui é muito próximo de VDD, ok? Então olhem só, entrei com valor de V1 igual a 0 e Vout saiu VDD. E se eu inverter agora, colocar em V1 valor de VDD, uma entrada de nível lógico alto, o componente Q1 vai conduzir, perfeito, aquela resistência de corpo deste MOSFET vai cair lá para próximo lá de 1K ohms de resistência, e aí eu faço o divisorzinho de tensão. Olha, aqui eu tenho 100K ohms de resistência. Neste componente eu tenho somente 1K ohms de resistência. Significa que a tensão aqui em Vout vai ser muito próximo da tensão igual a 0, da tensão de referência. Então, quando eu tenho uma lógica, né, uma entrada de nível lógico alto, né, na minha entrada aqui, eu tenho a minha saída com nível lógico baixo. Continua sendo uma inversora, ok? Sendo que neste momento eu fiz de forma diferente, ok? Mas aí vocês vão me perguntar, mas Edson, eu já tinha feito a lógica NOT anterior com outro circuito, por que eu estou fazendo com esse? Primeiro, né, estamos mostrando uma outra alternativa, e lógico, terão algumas opções que serão melhores em relação a outras, né, a serem adotadas. Neste caso aqui, qual seria o ponto negativo? Quando o Q1 está conduzindo, a resistência dele é baixa, tá? Resistência aqui de 100K, mais uma resistência aqui de 1K, 101K ohms de resistência. Se eu estiver alimentando este circuitinho com 5 volts, eu já teria aí próximo de uma corrente de 0,05 mA. Para um circuito lógico é um consumo já excessivo, um consumo considerável, tá ok? Em um circuito lógico, o ideal é que ele não venha consumir quase nada de energia. Quanto menos energia ele consumir, melhor. E nós sabemos que a energia vai estar relacionado à tensão e à corrente que eu tenho neste meu circuito, ok? Então aqui nós temos uma porta NOT, ok? Um inversor de sinal. Então quando o meu nível lógico é 0, a saída é 1, né? E quando o meu nível lógico é 1 na entrada, a minha saída é igual a 0.